discurso para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira. A população foi chamada para falar se queria continuar tendo esse direito de ter acesso às armas. E a população disse que sim. Só que agora eu fiquei pensando aqui no negócio, né? O Joe Biden ficou esse tempo lá, agora os 4 anos, e não colocou nenhuma mulher lá para ser chefe de gabinete dele. Isso vai intensificar, vai jogar gasolina no fogo e vai intensificar as lutas populares. Eu não vou botar a Câmara em policial meu de maneira alguma. Porque é todo mundo contra Boulos. Não é porque eu acho o Ricardo Nunes grande coisa, eu acho ele um puta de um bunda mole. Você não é homem. Não dá pena. Olha, Vai. Não! Nossos comerciais. E nós dizemos não à redução da maioridade penal. Chanceler Alemanha. É um absurdo. Tem bandido que 50 vezes é preso, 50 vezes é solto. Já na audiência de custódia. Рост производства – это результат увеличения. Какая разница? Para se dirigir um país, é fundamental que se tenha preparo. Eu me sinto mulher, deputada Nicole. A relação de emprego, na minha opinião, deveria ser tratada igual uma relação de casamento. Quem não quer defender o agro, fica proposta. Faça fotossíntese. Talvez dê certo. Nós derrotamos o bolsonarismo. perdeu, mané, numa mola. I think they will continue from the backbenches as they have continued from the frontbench. President of the United States of America. Con Dios y el pueblo de nuestro lado, vamos a lograrlo. El Salvador ya es otro país. Este es solo el inicio. Vamos dizer que a democracia está falida e nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir. E aqui tem uma mulher que tem coragem, que desafiou o sistema. Ah, de novo o mundo se curva ante o Brasil. Viva a presidenta Dilma. País de jumento. Eu tô saudando a mandioca. Dólar passando de R$6, juro para cima, ajuste fiscal do Lula e do Haddad. Liberdade de expressão, ela é absoluta, né? Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Go to hell. You're not stopping me. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Portanto, fazemos um discurso, mas, na prática, nós continuamos autoritários. Jair Bolsonaro, uma das piores coisas que poderia ter acontecido ao Brasil. Quem depredou, fez coisa errada, naturalmente precisa ser julgado, mas com um rito adequado. The future is gonna be amazing! Estudei 2 meses de economia, que foi para passar no exame da Ampeg. Depois eu não estudei mais. Eu colava um pouco do Alexandre Schwartz, do Laércio Menezes para passar. Obrigada, foi um prazer estar aqui recebendo essa homenagem. Viva la libertad, carajo! É por isso que eu sou um amante da democracia. A maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. So we're going to get back to our roots and restoring free expression on our platforms.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Haja Lucidez e hoje eu tenho o grande prazer de entrevistar o grande Paulo Matias. Juju. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? E aí, gente, tudo certo? Ao que seu prazer, estúdio, viu? né? Ah, muito legal ter você aqui. Olha, gente, eu tô gravando o programa em São Paulo, aqui no estúdio do Paulo Matias. Então, se você é de São Paulo precisar de um estúdio maravilhoso, já sabe... Depois a gente coloca aqui para você poder acessar. Em Brasília a gente grava no estádio que chique. Nacional. Nossa, a gente grava onde? No estádio. É outro nível, né? Mas nós temos as intempéries ali. Às vezes eles estão montando palco, porque tem muito show. A gente já passou perrengue lá, mas o estádio é muito bonito, realmente. E bombando o podcast, né, Juju? Parabéns aí, viu? Tô gostando de fazer, viu? Muito legal. Gostando de fazer. Legal porque mostra também a Júlia entrevistadora. Sim. E toda pessoa que sabe entrevistar, ela necessariamente consegue mostrar para as pessoas mais conteúdo. Né? Porque a entrevista é o momento que você abre espaço para outra pessoa mostrar quem ela é. Exato. É para o entrevistado brilhar, não é um debate, né? Eu já vi entrevistador querer falar mais do que o entrevistado. Eu também já vi várias e várias vezes. E é desagradável, né? O entrevistador, ele fala menos na entrevista. Com certeza, tem que ser, né? Paulo, vamos lá. A gente se conheceu na Jovem Pan. Sim. Quando eu participava do Morning, você era apresentador. E foi muito legal aquele período ali, né? Porque você tem uma posição mais equilibrada, digamos assim, né? Então a gente podia perceber, inclusive você conduzia ali os debatedores, eu era de direita, tinha o PP de esquerda, o Mano mais centro, mas você jogava a bola para todo mundo ali e a gente chegava numa conversa muito boa, muito interessante e enriquecedora. Você sente falta de fazer um programa como esse? Não sinto falta. Não sinto falta. Eu acho que as coisas na vida, elas são cíclicas. São cíclicas. As coisas têm um começo, um meio e um fim. E aquilo foi um período que eu acho que as pessoas, elas queriam, de alguma forma, ver debates, talvez havia até torcidas, né? Gente que entrava lá para ver a Júlia, para ver o fulano, para ver o ciclano, ou para ver também a oposição que seria feita ao argumento que você estava trazendo e tal. São fases, mas eu acho que a gente está caminhando agora, pelo menos é o formato que eu enxergo, não mais para esse debate forte aí de ideias e tal o tempo inteiro, uma coisa meio gladiadora, assim, sabe? Para uma coisa mais que a gente constrói um pouco mais e a gente ouve separadamente as pessoas, sabe? E tenta extrair. Eu acho que o jogo ele tá girando muito em torno disso agora. Eu acho que, em resumo da ópera, o que eu tô falando eu acho que debate cansou um pouco. Sério? Eu sinto que debate deixou um pouco as pessoas um pouco cansadas, assim, de novo, sabe? Onde é que nós vamos chegar com isso e tal? Mas são fases, são modelos. Não quer dizer que ouvir pessoas que pensam diferente seja algo ruim, pelo contrário, porque você pode ter modelos e formatos em que você possa colocar pessoas divergentes para sentar numa mesma mesa e conversar. O que eu estou me referindo à intensidade, a coisa da agressão, da briga pela briga, da treta pela treta. Eu acho que isso cansou, entendeu? As pessoas estão um pouco cansadas. Eu acho que elas almejam mais conteúdo, sabe? Ok, tudo bem, já sei que você discorda dela ou dele E eu acho que nós estamos nessa fase agora. Mas entendeu? ao mesmo tempo, se a gente pega o resultado eleitoral do ano passado, das prefeituras e da vereança, os mais bem votados polarizados são os da treta. Bem acusatório, dedo na cara, bem intimidatório mesmo. Será que as pessoas estão mesmo cansadas? Ou elas falam que estão, mas pelo menos politicamente elas vão para esse lado? Eu acho que tem uma diferença aí, né? Quando você pensa Brasil como um todo, é uma coisa. Quando você pensa em nicho, é outra. Os mais bem votados, que de alguma forma gritam mais, aparecem mais, tretam mais e tal, eles falam com uma determinada bolha, né? Eu tô tentando fazer um raciocínio aqui, não da bolha, mas do Brasil como um todo. A gente olhar para o nosso país e olhar e falar o que nós estamos querendo, né? As bolhas, elas gritam mais, isso não tem a menor dúvida. Sim. Elas gritam e elas fazem sucesso naquela determinada bolha. Agora, mas tem o teto também, né? Eu acho que tem o teto e eu acho, Ju, que tem uma coisa de você virar a página.
a gente precisa avançar no que se refere a conteúdo. Tudo bem, a bolha faz sucesso e tal, ok, mas e depois disso, o que vai vir? Porque entra governo, sai governo, os problemas estão aí, né? Eu digo sempre o seguinte, os velhos problemas os velhos problemas estão aí. Como a falta assim, de esgoto, né? Político está tirando mais dinheiro do que precisava de impostos do nosso bolso. Segurança pública, um caos. As pessoas não conseguem mais sair nas ruas. E é curioso, né? Porque hoje existe um fenômeno do errado ser a pessoa que está usando o celular na rua. Não, é absurdo. É a pessoa culpada. Eu já vi várias autoridades de segurança pública dizendo, olha, você não pode sair com o celular na rua. Oi, como eu não posso sair? Como eu não posso sair ouvindo uma ligação telefônica? Eu tô errado? Mulher, não saia sozinha à noite. Né? Mas eu acho que esses problemas, essas coisas, elas meio que batem no teto da bolha, entendeu? E eu sinto um cansaço assim das pessoas. Sinto real um cansaço e acho assim, independente do que aconteça no Brasil, existe uma data limite que vai ser 2030. Por que eu estou falando da data de 2030? O Bolsonaro, ele hoje está inelegível e existe uma boa possibilidade que ele vá para a cadeia. A gente pode discutir mérito em relação a isso, mas eu não vou nem entrar nessa questão. Mas existe uma possibilidade que ele seja preso. O Lula tem 2026 e, se for reeleito, vai até 2030. Por que eu estou enxergando 2030? Porque 2030 é o limite dessa treta. O limite de Lula e Bolsonaro é 2030. Não vai mais existir Lula e Bolsonaro. 2026. Tem gente que acha que e eu acho porque que pode. O Lula é a última vez dele. Eu tô trazendo 2030 como máximo, né? É o máximo que acontece em 2030. Mas o Lula não estará em 2030. Mas o Lula não vai estar em 2030. Exatamente. Então você tem até 2030. A menos que ele concorra o ano que vem, perca. Isso. Aí antecipa para 2026. Ou então ele concorre novamente em 2030. Sim. Aí. Isso que eu tô. Assim, isso não é uma coisa de achômetro, isso é um fato. É uma questão matemática. É matemático, ou seja, vai até acabar. Pela idade também, vai acabar. Né? Então, eu acho que essa próxima etapa da sociedade, que a sociedade ela se molda muito de acordo com os políticos que lá estão, né? As pautas, elas são todas arregimentadas nesse sentido. Eu acho que as pautas vão ser mais moderadas. Vai haver um ciclo de mais moderação no Brasil. E moderação não necessariamente significa isenção. Não é isso que eu estou falando. São coisas completamente diferentes. Um discurso mais moderado, ele não necessariamente é um discurso isento. Perfeito. Ele só não é um discurso odioso. Ultra ideológico, odioso, em que você simplesmente vai e queira algo mais agressivo. Muito legal o que você falou. Moderação não é isenção. São coisas diferentes. Porque a isenção é típico daquela pessoa que não quer se posicionar. Exato. Então, pergunto para você. Você é a favor da pena de morte? Pena de morte não, mas prisão perpétua sim. Você se posicionou. Sim. E foi moderado. Certo? Agora, se viesse uma pessoa e falar assim, eu quero que saia fuzilando porque todo bandido é um cretino, é um canalha e morte pra todo mundo. Aí é exagerado, é extremado, aí foge da racionalidade do processo. Eu acho que a gente vai entrar nos próximos anos, eu não sei quando. Pode ser ano que vem? Pode ser. Pode ser só 2030? Pode ser. Ou pode ser antes também, vai que aconteça alguma coisa, enfim, a gente nunca sabe. Mas eu acho que a data limite é 2030. Sim. Depois disso, eu acho que nós teremos um ciclo de mais moderação no país. O que é essa moderação? Talvez são políticos que não vão se degladiar como o Lula e o Bolsonaro se degladiaram, polarizaram. Foi algo muito importante e bom para os dois, visível. Hoje Bolsonaro só existe porque tem Lula e hoje Lula só existe porque tem Bolsonaro. Por isso que eu acho que o Bolsonaro não vai ser preso. A coisa que o Lula mais quer é que o Bolsonaro continue mesmo nessa toada, dizendo que é candidato e tal. É aquela coisa toda. E aí você tem um ciclo que se retroalimenta. Isso para mim é muito claro. Mas eu acho que esse ciclo vai acabar. E o país fica só nisso, né, Paulo? Esse ciclo vai acabar. Isso, o que me incomoda é que a gente não discute projeto de país. Não, eu acho, Ju, assim, esse não é um discurso que agrada a rede social, porque a rede social, naturalmente, ela quer uma coisa mais do embate, né? Você percebe claramente que o que viraliza na internet
são discursos mais firmes e CPF versus CPF. Né? Não sei se você repara isso. O que vinga é o fulano brigando contra o ciclano e tal. É aquela coisa dar uma aumentada no algoritmo. Mas eu acho que se nós não tivermos liderança, seja na comunicação, na política, que diminuam esse padrão, que diminuam esse discurso, a gente vai ficar num ciclo tosco que não vai levar a gente a lugar nenhum. Porque no final das contas é o seguinte, tem muita... Eu apanho muito de bolsonarista e petista. Os bolsonaristas falam que eu sou petista, é curioso, falam, não, você votou no Lula. Então eu falo, amigo, da onde você tirou essa informação? E os petistas falam que eu sou bolsominion porque eu ando com figuras como, por exemplo, Adrilles Jorge e Companhia Limitada. Né? Aí me olha e fala, não, é bolsonarista. É possível uma pessoa não se sentir representada por nenhuma dessas duas forças. Com certeza. E eu sou essa pessoa. Agora, eu não me sinto nem um pouco representada pelo que está aí. Nem um pouco, assim. Olhando do ponto de vista político, se você olhar e falar, mas é o que tem. Tudo bem, então você defenda o que tem. Eu não sou obrigado a entrar numa determinada patota, num determinado grupo, por aquilo que eu não acredito. Para mim, Bolsonaro fez mal ao país e Lula fez mal ao país. Essa é a minha posição, assim, e eu não mudo ela, porque eu acho que se nós não tivermos coragem de romper esse ciclo, nós vamos ficar dependendo de dois políticos que, ao meu ver, são políticos populistas, absolutamente populistas, e que no final das contas só pensam em uma coisa: manutenção de poder. Manutenção de poder. Agora, você acha que o Brasil é um país que tem condições de fazer um político não populista? É uma ótima pergunta. Não sei se o país tem condições, né? Acho que a tua pergunta é mais condições eleitorais, né? Eleitorais. Existe uma e de condição enxergar eleitoral. uma figura numa pessoa diplomática, numa pessoa educada. Será que essa pessoa ela poderá algum dia ser reconhecida no país como uma liderança? Porque, vou dar um exemplo aqui. Para mim, o Romeu Zema é um homem extremamente educado, técnico, preparado. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo no Haja Lucidez, já o conheço há anos. É um lorde. E o que eu ouço sobre o Zema é que ele não tem atitude, que ele não tem postura, que ele não tem... É como se ele não fosse nem homem, pela forma como as pessoas falam, sabe? No sentido de ser posicionado, de ser duro e tal. Então, eu não sei se o Brasil tem condições de receber uma pessoa moderada. Essa é uma boa pergunta, sim, mas eu acho que ela parte de uma outra pergunta. Até quando os moderados ficarão calados? Acho que antes de saber se haverá viabilidade eleitoral ou não de qualquer tipo de projeto, a pergunta é: até quando ficarão calados? Até quando não vou apontar o dedo para dois populistas como Bolsonaro e Lula? Porque houve uma certa conivência, ao meu ver, das pessoas com o que nós estamos aí. Né? As pessoas, elas meio que não quiseram, talvez, entrar nessa disputa, nessa briga. Elas meio que ficaram olhando de fora a situação, e a situação chegou do jeito que está. Teve muita gente que ficou isenta para valer. E quando eu me refiro a ficar isenta, não necessariamente é não escolher Lula e Bolsonaro. É não fazer algo e não lutar por algo. Né? As pessoas, elas meio que abandonaram essa coisa da crença. Né? Não tem expectativa mais, né? Acho que antes disso, as pessoas, elas vão realmente se importar para isso ou não? E aí uma outra dúvida é: quais são os políticos hoje que vão encampar, de alguma forma, essa bandeira? Porque, pelo que a gente vê, existe um certo comodismo da classe política ao se aliar ou a Bolsonaro ou a Lula, porque é cômodo, né? Cômodo, ou seja, eu grudo no Bolsonaro. Tem 1 milhão de governadores ali, eu não preciso nem falar os nomes, que grudam no Bolsonaro. Não tem nenhuma relação com o Bolsonaro, mas grudam com ele para tentar pegar esse eleitorado mais bolsonarista. Então. Eu acho que hoje talvez não exista esse nome, mas não quer dizer que não possa existir, né? Eu acho que pode sim existir. Pode sim existir. Agora, Paulo, você é moderado, né, como você mesmo está falando, e você disse aqui que sentia
as pessoas, tanto da esquerda como da direita, batendo em você. Sim. Você acha que isso prejudicou a sua carreira? Não. Como apresentador? Não, de jeito nenhum. Eu acho que isso... Quando você saiu da PAN, por exemplo, você não vê nenhuma relação com isso? Não, eu saí da PAN para ir pro SBT. E quando você saiu do SBT também, você não viu nenhuma relação com isso? Não, nenhuma relação, não. São coisas absolutamente Porque a gente diferentes. vê uma pressão do público pedindo para algumas pessoas saírem. Se a gente entra no chat... Sim. De todos esses programas que tem o programa no YouTube, tem muita gente que fala, eu quero que fulano saia, eu não aceito fulano. Sim, sim. Né? Não, no você meu sentiu caso... isso em relação a você? Não, no meu caso, esse meu posicionamento só me levou a voos que eu jamais imaginei que eu poderia, assim. E todas as vezes que eu tive espaços, tanto no rádio quanto na televisão, foi muito dito para mim que, olha, você é um cara que dialoga, né? Você é um cara que conversa com todos os lados, que consegue fazer uma mediação que hoje nós estamos precisando. Então, para mim, pelo contrário, assim, só me ajudou. E assim, independente de me ajudar ou deixar de me ajudar, a gente tem que ter crença naquilo que a gente acredita. Sim. É isso que eu acredito. E tem que ser fiel, né? É isso que eu acredito. Né? Seja a maré positiva ou a maré negativa, você tem que seguir em frente com aquilo que você acredita. E aí agora você, no seu programa, você está trazendo as diversas visões. Estamos no meu canal no YouTube, que era um canal que a gente estava fazendo só o churras, acho que muita gente assistiu, teve uma galera que acompanhava durante 2, 3 anos aí os programas que a gente fez de churrasco. E aí a gente reformou o canal e agora está fazendo um programinha às 9 horas da manhã, que é o Além da Notícia, que a gente bate um papo e tal, é mó gostoso. Eu adoro fazer e a gente vai gerando vários conteúdos aí pro pessoal, né? Você traz notícia, tanto da política, Sim, mas sim, também, assim, sim. anedotas, Sim, né? sim, do dia a sim, dia, sim, né? sim. A gente tá fazendo de tudo, um pouco de tudo, assim. É o que eu gosto de fazer, né, Ju? É o que eu amo fazer. E o que mais reverbera, Paulo? O que mais reverbera? Eu acho que o que mais reverbera são notícias de segurança. Tá muito forte a pauta de segurança, Ju. Assim, é impressionante que as pessoas elas estão preocupadas com isso, tentando olhar por outras posições, né, diferentes. Assim, as pessoas realmente estão colocando a segurança, acho, como uma prioridade. Pautas políticas que eu acho que beiram privilégios, bombam, assim, as pessoas realmente ficam indignadas. Super salários, Super salários, aviões monumentais para levar 2 pessoas. Sabe? É revoltante. Isso revolta as pessoas. E procedimentos estéticos. Olha. Sempre bom. Procedimentos estéticos. É impressionante como as pessoas gostam de ver procedimentos estéticos. Mas, enfim, você tem que entender a audiência. Né? E tem que dar o que o povo quer, né? Entender. Mas eu acho que sempre com uma linha de tentar agregar algo, né? Agregar conteúdos, agregar, assim, e entender um pouco. Acho que todo mundo que mexe com comunicação sabe, você tem que entender o teu público, né? O que o teu público quer, o que o teu público gosta. E você vai entendendo, e vai testando, moldando ao longo né? do tempo, né? Você não é jornalista, né? Não, eu sou administrador. Ontem foi o dia do jornalismo, né? Foi. Hoje é dia... As pessoas acham que eu sou, mas eu não sou. Mas o jornalista, na realidade, Sim. pode ser qualquer pessoa Sim. que se interesse e trabalhe Sim. no ramo, né? Eu tô até fazendo o registro lá formal lá, porque Você tá fazendo? tem um registro formal, né, que você precisa fazer no Ministério do Trabalho e tal. Porque aí, mas esse registro é importante para você também conseguir o registro nos Estados Unidos, tá? Ah, é mesmo? Eu não sabia. Você pode se registrar como jornalista lá. Que chique. Só que você tem que apresentar o registro daqui. E aí você também se torna assim, como jornalista, você pode não revelar suas fontes. Então vale a pena. Entendi, entendeu? Então, minha fonte me passou isso. Quem? Você não tem que abrir. Caramba. Quando jornalista, você tem essa proteção. Que chique. Eu não sei se vale, né? Porque deputado tem imunidade material, não está valendo muita coisa. Imagine, né, sigilo da fonte para o jornalista. Gente, eu sou a Júlia Lucia, eu sou host do podcast Haja Lucidez e tem muita gente que me pergunta quem é que faz a minha maquiagem. Pois é, esse milagre aqui é feito pelo Abraão e ele atende no Ricardo Maia, Renoir, que fica aqui em Brasília. Vou colocar o Instagram para vocês e se vocês quiserem ter certeza de uma maquiagem infalível para grandes eventos ou para situações corriqueiras do dia a dia, é com o Abraão, gente. Maravilhoso. Mas o que você sente assim quando você vê um jornalista sendo defensor
de um determinado político? Você acha que isso te incomoda? Super. Eu confesso para você que eu faço parte, não sei se é um grupo grande de pessoas, mas é um grupo que meio que tá de saco cheio, assim. Eu acho que quando o jornalismo ele vai muito para a questão ideológica... Para a torcida. Ele vira meio que uma espécie de torcedor. É uma coisa assim, eu entendo que tenha público, que tenha gente que queira realmente assistir, mas eu acho que... Eu sou um cara que gosta muito de ter opinião crítica, gosto de formatar a minha opinião. Então, eu leio de tudo. Eu leio da Revista Oeste ao Diário do Centro do Mundo. Eu vou em todas as pontas possíveis, passo por Folha, Estadão, CNN, Jovem Pan, vejo tudo. Por quê? Porque eu quero formar a minha opinião do meu jeito, com as minhas críticas, com o meu embasamento e tal. E eu acho que... Quando a gente viu muitas vezes jornalistas no passado fazendo uma espécie de campanha para a esquerda, a gente também vê jornalistas fazendo campanha para a direita. E assim, eu sou da tese do seguinte, Ju, para você entender. Eu já trabalhei na área pública, já tive ali de perto vendo como é que é a coisa. Fui subprefeito, fui secretário de Estado. Isso tem uma coisa que eu não vou fazer na minha vida, que eu acho que ninguém pode fazer, é ser fã de político. Tem um estudo... Nenhum. Absolutamente nenhum. Porque político só quer uma coisa. Poder e mais imposto para gastar o seu dinheiro. Mas você acha que todos pensam assim? Todos pensam assim. Todos querem poder. Olha... Todos querem poder. Divirjo. Todos os políticos querem poder. Você concorda comigo? Político não quer poder? Sim, quer poder. Agora uma coisa é, você quer poder para si ou você quer poder para um projeto de país? Ok, mas você concorda comigo que a gente não consegue encher uma mão Concordo. pensando em quem é a segunda opção. Agora, a questão da redução de imposto, eu acho que a gente já tem mais que uma mão já. Tomara, porque o que a gente vê é uma gastança desenfreada absurdo. Com os nossos impostos. Assim, quem é empreendedor, pagar um DAS... DAS é doído, assim, sabe? É um negócio que você... E aí quando você vê os salários, né? Ai, fulano tá ganhando 500 mil por mês. Um promotor, um procurador, um juiz, porque verba indenizatória... Gente, é doído. Eu me questiono, Paulo, como que a população ainda não se revoltou num nível real de terrorismo. E aí, por exemplo, quando a gente voltando na coisa do jornalista, né? Tem meio que uma espécie, né? Que é aquele profissional que meio que tem nojinho daquele determinado político. Aí a pessoa ela não precisa falar nada, ela só no olhar dela, já na diz. forma, já tá falando que tem nojinho daquele determinado político. Isso é ruim, entendeu? Péssimo. Isso é ruim. Eu acho que tem empresas muito sérias que estão fazendo um trabalho muito legal. Por exemplo, a CNN, eu tenho assistido bastante a CNN. Eu também assisto. Acho que tem tido uma posição muito, muito firme. A própria Jovem Pan agora, sabe? Independente do passado, das coisas que aconteceram e tal. Mas acho que eles conseguem ter um jornalismo que seja mais... Eu não gosto da palavra isento, Ju, porque eu acho que ninguém é isento. Todo mundo tem a sua posição, né? Mas eu procuro talvez trazer um jornalismo um pouco mais independente. Sim. Um pouco mais... Olha... Vamos nessa linha aqui, ou que é a nossa tenta buscar uma isenção, né? Eu não acredito assim, como muito você falou da CNN, eu gosto muito do William Vac. Na realidade, o WW, na minha opinião, é o melhor programa de notícia política do Brasil. Eu sou muito fã do Márcio Gomes, acho que o Márcio faz um baita de um trabalho ali, você percebe claramente a linha dele. Eu percebo no William, pelo menos, na própria Thaís Herédia também. Todo mundo que participa ali, inclusive um abraço. Olha, gente, admiro muito vocês. Eu percebo uma tentativa do próprio William mesmo. Ele faz de um lado, ele faz do outro. Agora, os outros, assim, a grande imprensa mesmo, eu não chamo nem de jornalismo. Porque eu acho que a premissa do jornalismo é exatamente isso. Vamos mostrar o fato... E não vamos fazer juízo de valor. Ah, mas isso aqui é ruim. Não importa a sua opinião. Uma coisa é você ser comentarista. Certo? Outra coisa é você ser um debatedor. Você tem que defender um ponto de vista.
Outra coisa é você narrar um fato. É que eu acho que uma boa parte aí da imprensa talvez tenha pego um ódio, né? A um determinado grupo político e deixou esse ódio prevalecer em relação às notícias que tinham que ser dadas. Foi. Né? Isso foi muito ruim, porque perde-se a credibilidade, né? Você vê figuras que você já sabe, e assim, isso existe de um lado e também existe do outro. Você olha para determinado jornalista, já sabe que aquele determinado jornalista prefere mais a direita do que a esquerda. Assim, eu não vejo problema disso. O único problema que eu vejo é querer dizer que é isento. Não é isento. Quem tem uma posição clara assim, não é isento. E nem pode se passar por isento. Eu vejo não sei se você concorda comigo, mas quando você tem muito dinheiro público injetado numa televisão, a gente pode falar aqui de um número. Só para a campanha recente do governo Lula, houve ali a injeção de 50 milhões de reais na Rede Globo. Então, é muito promíscua essa relação. Não é estranho, é muito óbvio que a Globo vai fazer uma torcida para o governo. Diferente do que o Bolsonaro fez. Ele cortou dinheiro da Rede Globo. A tua crítica é em relação a verbas públicas direcionadas para propaganda. Eu acho que isso é absolutamente inaceitável. A partir daí não tem como esperar isenção. Porque aí você não consegue distinguir, é isso que você está falando, né? Porque quem paga a conta decide o prato. Como que, recebendo 50 milhões de reais, a Rede Globo consegue fazer um jornalismo que não seja de torcida para o Lula? Não tem como. Eu acho que é até meio infantil esperar o contrário, sabe? Então eu acho que a crítica está nisso. No dinheiro público que está indo para a imprensa. Pelo menos no volume que está indo, sabe? Eu acho que o jornalismo ele passou por algumas fases aí, né? A gente teve um jornalismo tentando talvez se defender de muitas críticas que eram feitas até pelo próprio Bolsonaro, em momentos em que eu olhava algumas vezes concordava e muitas vezes também discordava, né? Porque você não pode pregar violência contra jornalistas, você não pode, né? Eu acho que em alguns momentos ali do governo, eu me lembro que eu noticiei várias manchetes que eu olhava aqui e falava, para que fazer uma coisa dessa? Assim, a relação não foi boa. Agora, eu acho que se a gente construir de alguma forma um jornalismo que seja um jornalismo independente, ele é muito mais honesto do que um jornalismo que diz ser isento. Entendeu? Concordo. A construção de um jornalismo independente, ele pressupõe várias coisas como essa que você falou, mas eu acho que, além disso tudo, é a clara noção que é importante ter uma posição. Você pode se posicionar, você pode ter a posição, no momento em que as pessoas tenham clareza daquilo que você pensa. Sim. E que você também não esteja só... É você ser realista, né, Paulo? Você acho que mandar real para as pessoas. Olha, isso aqui é o que eu penso. Se vocês gostarem, bem. Se vocês não gostarem... Mas eu não estou vestindo aqui tem manto da isenção. Eu não gosto disso, entendeu? As pessoas falam, o isentão. Muita gente fala para mim, o isentão, o isentão. Eu nunca me falei que eu era isento. Nunca falei que era isento. Eu sempre tive uma posição, sempre tive... Agora, se essa posição é de construir conversas, debates, e não é a posição que agrada a uma determinada bolha, é mais fácil você taxar o outro de isentão do que você tentar sentar para conversar, entendeu? Acho que existe uma diferença. Criticar é sempre mais fácil que fazer, né? As pessoas, elas confundem muito quem tem uma posição clara com quem é isento. É impressionante. Então, por exemplo, tem gente que eu vejo falando de um determinado jornalista, falando assim, esse é isento na informação. Mas eu olho e falo, meu Deus do céu, ele está claramente defendendo um lado. Ou seja, as pessoas elas confundiram o que é ser isento com o que é aquilo que eu acredito. Então, se ela está falando aquilo que eu acredito, ele é isento. E não é assim. Mas é porque depende de um raciocínio sofisticado. É muito sofisticado. De você entender que a sua opinião não é o ponto de partida. Exatamente. É que você construiu a sua opinião. Isso é muito difícil. Porque você acumulou experiência, estudou por esse ponto, e em torno daquilo você construiu o seu posicionamento. Não, muito difícil. Mas esse raciocínio num país em que as pessoas saem sem saber interpretar o que leem, é muito difícil. É emoção pura, né?
Emoção E pura. essa é a questão, né? É emoção. Emoção pura. O Brasil é um país de emocionados. É, emocionante. Total. As pessoas agem com o coração, né? Coração, fígado, né? Raciocínio fica lá para o último lugar. Fica lá para trás. Mas, enfim. Paulo, nós estamos muito lascados. O que será de nós? Vamos falar aqui das nossas filhas. O que aguarda, né, essas meninas? Eu acho que são tempos meio sombrios aí, né? Você acha que são tempos sombrios? Isso aqui é um ponto importante. Acho. Porque eu vejo um saudosismo no ar. Antigamente era melhor, antigamente era... nos meus tempos era... Mas, sinceramente, eu não sei se antes era melhor do que é hoje. Eu acho que são tempos sombrios por isso aqui. Olha, não é o contrário? Por que eu acho que é sombrio, né? Eu acho que as pessoas elas estão perdendo aquilo que é melhor da vida, que é a conexão. Real. Que é a conexão de você poder conversar, você poder sentar, eu vejo pela minha filha, por exemplo, a luta que é na construção de uma educação que não seja só pautada no celular é muito grande. É muito grande. Os pais hoje sofrem e não entendem como é que a gente lida com esse fenômeno, que é um fenômeno que veio para ficar, que é o digital, para valer. Eu faço digital, lido, mas assim, olhando, sendo um pouco saudosista, mas olhando para a nossa época, a gente não tinha um mecanismo de distração e de sequestro de atenção como nós temos hoje. Hoje uma pessoa fica 12 horas no celular, 11 horas no celular, as pessoas não estão mais... E sem nenhum objetivo, né? Tem assim, casais sendo apenas consumidor. Casal que chega à noite, fala boa noite, janta no celular, deita na cama, no celular, não conversa, não faz mais nada. Aliás, gente, eu vou fazer aqui um recado para corte. É muito deselegante você ficar no celular enquanto você está comendo com alguém. Então, por favor, seja um almoço em casa, seja saindo com os amigos, não fique no celular. Eu não aceito mais, Paulo. Porque... Não aceito mais. Não aceito na minha casa, não aceito fora. Se a pessoa pegar o telefone, eu espero. Eu a constranjo para ela deixar o celular de lado e eu continuar a refeição. Você está falando de uma pessoa mais adulta e tal, mas imagina uma criança. Como que você faz hoje em dia? Acho que quando eu me refiro a tempos sombrios, eu me refiro a isso. Assim, existe uma revolução digital que está acontecendo. E olhando para as nossas filhas, as nossas filhas não tiveram que passar... Aliás, nós não tivemos que passar por essa barra que elas estão passando agora. A minha filha é mais nova que a tua. Ela tá com a minha filha está com 5 anos. Ah, não, é bem diferente. Só a que minha assim, tem 21. Sua filha é bem mais velha, mas assim, a minha, ela tá tendo simplesmente que entrar num mundo em que ela tem uma espécie de inimigo aqui do lado dela que pode simplesmente destruir a criação dela se a gente não tiver uma regulação, assim, regulação que eu me refiro dos pais em relação a isso. Então, e assim, o medo que a gente tem de conteúdos inapropriados que possam chegar na tela dela. E como é que você faz? Você coloca limite de hora? Presença, a gente está colocando limite de hora, mas assim... E fica ou você ou a sua esposa do lado olhando, assim? É uma luta, porque quando chega na escola, tem convívio com realidades que não são a nossa, né? Então... jeitos diferentes de se criar. E aí você tem um choque. Foi aprovada a lei agora que proíbe, né? Não, sim, mas eu me refiro... inclusive eu sou contra essa lei, mas tudo bem. Eu me refiro mais para você se relacionar com outras crianças e tal. E aí, obviamente, na conversa vai falar, meu pai deixa, meu pai não deixa, e aí... Aí chega em casa. E aí chega em casa e vem o problema, né? E não só isso, né? Uma outra coisa que me deixa muito preocupado, assim, a gente não tinha a insegurança que a gente tem hoje, né? Não existia esse tamanho de insegurança no passado, desse jeito que nós estamos hoje. Nós estamos simplesmente saindo na rua e sendo assaltado por nada. Assim, eu dei uma notícia esses dias, são média de 24 roubos por dia só no bairro de Pinheiros. 24 por dia. Um dos maiores bairros aqui da cidade de São Paulo. 24. E o que você atribui isso? Eu atribuo a uma certa romantização do crime que houve no Brasil, isso é muito claro.
atribuo... Quem romantizou o crime, Paulo? Eu acho que houve uma parcela do entretenimento que romantizou o crime. Acho que a politicada romantizou o crime. Acho que a imprensa também tem contribuição nisso. Acho que a sociedade como um todo, né? Ela meio que passou pano por uma situação que acontecia, né? E transmitia a notícia de uma forma super romantizada. Eu acho que no né? momento em que você romantiza algo que não pode ser romantizado, você tem culpa no cartório, sabe? E aí a gente está numa situação assim, com um código penal absolutamente frouxo, Sim. com reincidência criminal acontecendo e assim, ninguém fazendo absolutamente nada, né? Nada. Então, eu acho que esses tempos sombrios é muito nessa linha, sabe? De que mundo vai ser esse, né? Um mundo que você não pode sair de casa com o celular na mão e um mundo que você não pode talvez ter tanto acesso assim a esse celular, principalmente as crianças, né? Então eu fico me questionando, dá medo. Qualquer pai, qualquer mãe vai ter medo. Mas nós vamos seguir, né? Seguindo em frente aí, sempre acreditando no melhor e tentando trabalhar. Agora, sim, existe um saudosismo que é meio fake, né? Do tipo, a minha época era melhor. As coisas, elas mudam, elas vão se atualizando. Mas... porque antigamente, na nossa época, a gente, pelo menos a minha família, sentava na frente da Rede Globo, eram 3 novelas à noite... Sim. O Jornal Nacional, as novelas tinham todo tipo de conteúdo baixo, pornografia sim. Muitas vezes até explícita, e a família inteira consumia aquele produto ali sem ter nenhuma ingerência. Hoje não, você não tá gostando, você troca, você vai para você pega outro. Eu tenho uma palestra... Eu tenho uma palestra que fala muito sobre o mercado digital, quais são as perspectivas mesmo desse mercado, principalmente ao que se refere ao consumo de mídia. E tem uma parte lá da palestra que eu uso uma frase assim que eu acho que representa muito o que nós estamos vivendo. Assim. Antigamente, a força estava no volume. Então, você pega, por exemplo, um profissional, ele entra na rede social, ele gostaria de ter mais e mais visualizações. 1 milhão de visualizações, 2 milhões de visualizações. Hoje, mais forte que o volume é a relevância. Então, hoje, por exemplo, se você pega um profissional, um empreendedor, o que é melhor para ele? Falar com 2 milhões de pessoas e não saber com quem ele está falando, ou falar com 200, 300 pessoas da área dele, do ciclo de relacionamento dele, que podem gerar um fator de crescimento financeiro para ele e tal. O que o cara busca? Então, no momento em que a lógica muda e sai do volume e vem para a relevância, você vê naturalmente o consumo, por exemplo, de televisão cair. Sim. Natural. Você vê a possibilidade das pessoas escolherem agora o que elas querem assistir, se elas querem assistir. Eu me lembro que tinha aquele... Não sei se você lembra disso, o horário nobre da TV. Lembra dessa frase? Claro. Não, isso aqui é o horário nobre da televisão. Que era o Jornal Nacional. Quando é o horário nobre hoje? O horário nobre é quando as pessoas quiserem. Tem mais às 8 horas da noite, às 9 da noite... Hoje é quando as pessoas quiserem. Até mesmo porque a pessoa está no ambiente de trabalho dela e está conectada a algum programa, né? Porque os horários hoje são fluidos. Eu acho que isso mudou muito, né? Isso criou uma coisa, uma outra atmosfera, né? No consumo de mídia no Brasil. E é muito legal. Eu acho que é muito positivo. Agora, o desafio está na credibilidade, né? Porque no momento em que todo mundo fala, você tem que primar agora pela credibilidade, né? Ver quem é que possa suprir a demanda que você tem. Né? E a credibilidade ela é construída no médio e longo prazo. Exatamente. Né? Pela coerência, né? Exatamente. Uma pessoa incoerente, ela não vai receber crédito nunca, né? Porque a incoerência aparece com o tempo, daqui a pouco ela já passa a não ser ouvida mais. Exatamente. Então é essa que é a questão, né? Por um lado você tem o apelo de ser muito visto, de ser compartilhado, de querer chamar atenção, muitas vezes apelando,
E por outro lado, se você mantém a ansiedade, mas você se mantém na linha da coerência, você tem uma sobrevida, né? Uma sobrevivência, né? É uma oportunidade mesmo. É o binômio, né? Então, Paulo, nesse momento eu queria que você, né, que já transitou aí pela tanto uma imprensa grande como o próprio SBT, né? Você ficou um ano no SBT, Fiquei não um foi? ano no SBT. Como é que foi a experiência? Muito legal, assim. Eu ganhei... O Silvio já tinha falecido quando você... Eu fiz o enterro do Silvio, assim, ao vivo. Foi muito emblemático, assim, na minha carreira, porque eu entro ao vivo no SBT, a gente fez um plantão lá, e eu entro ao vivo às 6 horas da manhã do domingo. Então eu abro a cobertura da morte dele no domingo ao vivo. Eu fico das 6 horas da manhã até 1 hora da tarde. Nossa. Então aquilo foi muito marcante, porque ele morre no sábado e no domingo a gente entrou ao vivo. Ele morre no sábado à tarde, né? E aí no domingo a gente entra ao vivo e tinha toda uma expectativa, porque o domingo era dele, né? Nossa. Uma coisa dele ali, né? E eu tive a honra de fazer essa... Foi um velório bem discreto, não foi? Foi um velório discreto, a família quis. Só assim, a família, né? E alguém que representava muito, né? Alguém que mudou a comunicação brasileira, alguém que... Não vai existir ninguém igual, né? Ninguém igual. Existe o Silvio Santos e os outros, né? E ele tinha licença poética, não tinha? Tinha. Porque às vezes chega pra mim uns cortes assim de algumas coisas que o Silvio falava, eu falo, gente, maravilhoso. Ele teria sido cancelado assim. Eu queria muito ter conhecido ele pessoalmente, não tive essa oportunidade, mas todo mundo que, quando eu trabalhava lá, todo mundo falava que ele era, assim, o patrão mesmo, sabe? Aquele sentimento de patrão. Eu também ouço falar muito bem dele, que ele era uma pessoa muito generosa, né? Se preocupava com as pessoas. Tinha um olhar muito pro detalhe, né, das coisas. Tem cada história, assim, dos funcionários, quando eles me encontravam, contavam. É muito legal, assim, muito legal ver. Isso é legado, né, Ju? Legado que a pessoa traz, né? E a gente precisa falar sobre essas pessoas, porque o Brasil é carente, né? Sem dúvida. De referência, de liderança. Eu acho que o Silvio é uma pessoa Sem dúvida. que traz uma saudade e um conjunto de valores muito bonito, né? Sem dúvida. Mas o Paulo, gente, hoje está com o programa dele. Eu vou deixar... Fala pra gente onde é que é. Estamos no Além da Notícia, no canal do Paulo Matias, só digitar no YouTube aí, canal do Paulo Matias com TH, todo dia, 9 horas da manhã, das 9 às 10, a gente tá por lá. Aí se quiser assistir depois também, de segunda a sexta. Muito bom. Gente, esse é o Paulo Matias, acompanha o trabalho dele e esse é o Haja Lucidez.